Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio de 1 Quilo Podcast. Eu, host Dani Nogueira, sem Luiz Martins mais uma vez, porque estamos naquela sequência de episódios sobre maternidade, mas aquele podcast sobre treino, esporte, vida e como tudo isso pode melhorar e influenciar a sua vida. Hoje, o Anquilo recebe novamente uma mulher que já passou por aqui, compartilhando sua jornada de gestação, pós-parto e treinos. Mas hoje o papo é diferente. Vamos falar sobre criar um menino, educar com valores, conciliar carreira, rotina e ainda cuidar de si mesma em meio a tudo isso. Ela é médica nuclear, escritora, podcaster e mãe do Rodriguinho. E a conversa de hoje é para toda mulher que sente o peso e a honra de formar um caráter dentro de casa. Mai, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por novamente ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Eu que agradeço, Dani. Eu adoro conversar com você. Eu acho que você é uma pessoa muito sábia. E a companhia sua e do Luiz é sempre muito agradável. Então, para mim é uma satisfação. Fico honrada com a apresentação e para mim é um prazer. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado. E vamos começar. Como sempre, eu começo o nosso papo com uma frase. E aí já emendo uma pergunta para a gente iniciar o nosso papo. Porque formar um caráter começa muito antes do mundo tentar moldá-lo. Mai, me diz uma coisa. Você tem um menininho, Sim. 3 anos? 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3. Tá nesse início de criação dele, eu vejo e acompanho que você lê muito sobre o assunto, que você estuda muito sobre o assunto. Como que é criar um menino em uma sociedade bagunçada, como a gente tem visto hoje? O que passa no seu coração quando você pensa em criar um menino no mundo de hoje, com tantas referências confusas sobre masculinidade, respeito, sobre identidade? Dani, assim, é um grande desafio. Eu acho que a nossa geração, que eu acho que é a geração de millennials, nunca viu uma evolução. Das outras gerações não pegaram uma evolução tão rápida, tecnológica, de mudança de comportamento como nós vivemos nesses últimos 30 anos. A gente adaptava alguma coisa e já tinha que adaptar outra porque estava mudando. Eu peguei CD, peguei fax, peguei... Telefone com fio, telefone sem fio, celular... Tudo isso, imagina uma criança hoje ver tudo isso que nós passamos num curto período de tempo, foi tudo muito rápido. E como médica, acho que durante a minha formação, eu sempre aprendi que eu nunca sei o suficiente. Então, por mais que eu entenda que mãe tem algo intuitivo muito forte, é incrível. Depois que você se torna mãe, você percebe que aquela frase realmente é verdadeira. Quando mãe fala, acontece. A mãe, além do poder de intuição, ela tem o poder de fala sobre o filho também. Eu acredito isso muito também aí na visão do cristianismo, que é o que eu acredito. Uhum. Então, assim... O que eu percebo que é a geração agora do meu filho, que é a geração que alguns especialistas chamam de geração alfa. Que ele é muito observador e ele detecta as coisas no ar. Então, ele sabe exatamente o que eu quero dizer com o meu tom de voz. Eu percebo muito isso, inclusive com a aluna. Ela é um pouquinho mais velha, mas assim, às vezes eu mudo um pouco o tom de voz. Ela, mamãe, você tá brava? Sim. Mamãe, você tá... Por que sua voz tá diferente? E é uma coisa que eu acho que a gente não tinha essa pegada Eu acho que a gente era um bando de idiota, sinceramente. Eu fico olhando as crianças agora, é uma perspicácia. Eu não sei se essa chuva de informações que a gente recebe o tempo inteiro, que não tinha antigamente. Então, eu acho que nós éramos limitados, sinceramente. Sim. Então, eu percebo que, assim, com meu filho, eu vou ter que sempre trabalhar com a verdade.
eu não vou poder contar qualquer historinha para justificar nada. Até porque eles não aceitam qualquer historinha. Tem sempre um Sim. porquê, uma dúvida ali. E além disso, agora ele não tem acesso a celular, obviamente, mas daqui a um tempo ele vai ter, então a informação vai estar na palma da mão dele. Não adianta eu falar uma besteira que ele vai lá verificar. No Google. No Google, ou no ChatGPT, ou qualquer coisa que vai ter na época dele. Então, assim, eu vou tentar educá-lo com a verdade. E é onde eu acho que ele vai encontrar a verdade. Primeiro, acho que é a Bíblia, que para mim é o melhor livro de todos. E segundo, nos dicionários. E aí, buscar uma literatura embasada. Mas então, assim, né, sempre tem essa coisa. O que é ser homem hoje? É claro o que tá lá no dicionário. Uhum. Homem é o que está ligado ao masculino. Sim. O que é o masculino? Tá no dicionário. É o que está relacionado ao macho. É o que é viril. É o que é força. E o que é ser homem, no sentido biológico? É nascer XY, é produzir testosterona. Então, se ele vier com questionamentos que a gente vê que os pais, adolescentes, principalmente, enfrentam hoje, eu vou vir com a verdade. Filho, é isso, por definição é isso, por definição é isso. Então, assim, há dúvida. E aí eu vou na verdade. O que a medicina fala? Que o cérebro está completamente formado até 21, 25 anos. Então, até lá, 21, 25 anos, o que está predominando na sua capacidade de compreensão é sua emoção, não é sua razão. Uhum. Então, eu acho que você tem que esperar até certa idade para tomar determinadas decisões. E você tem também que, como ele só vai formar essa razão mais pra frente, o seu papel como mãe, o papel do Rodrigão como pai, é acompanhar e direcionar isso. Isso. Acompanhar e direcionar, porque ele pode ter dúvidas, faz parte da vida. Com certeza. Ter dúvidas das coisas. Sim, com certeza. Só que não faz parte da vida você ficar não ligando ou falando, decida o que você quer ou qualquer coisa do tipo. Não, porque ele não tem capacidade de decisão. Não tem capacidade de decisão. Não tem capacidade de decisão. Então, é minha responsabilidade e do meu marido, a partir do momento que decidimos colocar outra pessoa neste mundo, de educá-lo para que ele seja um cidadão moralmente decente, né? E que viva bem em sociedade. Então, eu pretendo isso. Sempre trabalhar com a verdade. E eu como sou médica, acabo sendo um pouco prática e objetiva demais. Então, assim, vamos buscar. É sempre assim. E o meu marido, por incrível que pareça, o Rodrigo também, ele é assim. Sim. Então, assim, a gente entra numa discussão. E é muito engraçado que na família dele é assim, quando os irmãos entram em discussão. Vamos buscar. Vamos buscar. É muito legal isso. Eu acho que é importante isso. Muito. As reuniões de família deles, parece que é tudo italiano, parece que eles estão se matando, mas eles só que falam alto. Falam alto, gritam. E aí é sempre assim, não, mas vamos buscar no texto. Aí um vai lá, pega a Bíblia, o outro vai lá, vai no Google, sabe? É bem engraçado. Antigamente devia ter as enciclopédias tudo no corredor para poder buscar, né? Hoje em dia a gente tem o Google na mão, facilita um pouco. Sim, então eu acho que é isso. Acho que os pais hoje têm que trabalhar com coisas que já estão definidas claramente. A definição é essa, tá aqui, e é assim. Obviamente que eu não vou criar o meu filho de forma alienada. Olha, está assim na Bíblia, está assim no dicionário, está assim nos livros médicos. Mas a gente entende que aí tem uma outra questão, que é de formação de comportamento social. Uhum. E aí ele vai estar no social. Exatamente. Em algum momento, mais diretamente. Exatamente. Então, o que eu entendo? Filho, a verdade é essa, a realidade é essa. Existem outras pessoas que cresceram em outros ambientes familiares, que passaram por outros traumas, por outras situações, e até esse momento essas pessoas entendem isso como verdade. Uhum. E tá tudo bem, você tem que respeitá-las, porque essa é a história delas. Aqui na nossa casa, a nossa história é essa. E funciona assim. E funciona assim enquanto você estiver sobre nossas asas. Uhum. Né? A partir do momento que você acha que a gente não é mais capaz de te ajudar, de te educar, então você sai de casa,
pague as suas contas. E resolva a sua vida e faça como bem entender. Mas enquanto você estiver sobre minha responsabilidade, eu acho que eu tenho que deixar claro que eu acho que é verdade, mas óbvio que ele tem que respeitar as outras pessoas, as outras formas de família e até mesmo acolher quem ele acha que precisa de afeto, de ajuda. Quem precisa e quem, de repente, pede, né, por esse acolhimento. Porque também tem gente que simplesmente decide virar as costas e é isso. É isso. Então, acho que é. Muito bom, muito bom. Essa coisa da etimologia da palavra, eu acho que isso é uma coisa de se ligar ao dicionário, se ligar ao que está escrito ali, buscar essa verdade, eu acho que é muito importante. Eu super concordo. E eu acho que hoje isso tem se perdido muito. As pessoas querem criar novos vocabulários, criar novas definições, mas as definições estão lá há milhares de anos. O que eu vejo é o seguinte, que as pessoas estão muito cômodas, Dani. E aí a gente quer moldar a verdade para o que me favorece e para o que me satisfaz. Infelizmente, as redes sociais obviamente, trouxeram muitos benefícios de acesso à informação, né? Pessoas que eram pobres hoje conseguem ter uma ascensão social por causa das redes sociais, isso é maravilhoso. Mas trouxe também um lado negativo de comodismo, porque ali você tem uma entrega imediata de uma descarga de dopamina, de vídeos alucinantes a todo momento, e o seu cérebro vai ficando treinado para ficar acomodado. Então, eu acho que isso interfere também no modo que a gente vê a vida e de interpretação das coisas. Então, eu interpreto certas coisas porque eu acho que vai me favorecer, porque é mais gostoso e é mais confortável. A busca pelo conforto o tempo inteiro. Não querer estar fora da zona de conforto, achar que estar fora da zona de conforto incomoda e é ruim. Isso. Porque na verdade não é. Porque a vida é cheia de desconforto. O tempo inteiro. Você tem que lidar com isso para ir passando esses obstáculos e etc. E esse excesso de conforto faz com que as pessoas, primeiro, e a rede social também, faz com que as pessoas tenham mais voz do que elas achavam que tinham, ou que realmente de repente elas se colocavam a ter, porque hoje também você tá escondido atrás de uma tela, você pode se esconder atrás de uma foto, porque a foto que tá ali pode não ser sua, pode ninguém nunca te reconhecer, você pode fazer um perfil fake e falar o que você bem entende, sem ter que lidar com as consequências daquilo. Então tem esse lado ruim mesmo. E as pessoas estão acomodadas, infelizmente. Sim. E aí é outro ponto também, que eu tento tirar o meu filho o tempo inteiro da zona... Com 2 aninhos, ele já tem a zoninha de conforto dele. É assim que a gente amplia ela, né? Tem que sair da zona de conforto para crescer essa zona de conforto. Se você ficar sempre ali, vai ficar limitado. Sim. Então, acho que é isso. E falando nisso, né? Você falou da questão da Bíblia, etc. Você sente que hoje existe uma confusão sobre o que é ser homem? Sim. Como isso impacta a forma como você educa o Rodriguinho? Como você faz... Quais valores você faz questão de plantar nele desde cedo? Qual a importância desses valores que você traz? Eu acho que essa confusão do que é ser homem, eu acho que é uma consequência de coisas que aconteceram nos últimos anos. Nos últimos 30 anos. Eu vou falar por mim, porque eu vou falar da minha infância, que eu observo o que aconteceu na minha infância. Então, assim, a gente teve um boom de divórcios, pais que se ausentaram por causa desses divórcios. A gente tem no Brasil, infelizmente, também a maioria dos lares, as mulheres é quem são chefes, porque o pai tá preso, porque o pai abandonou a família. O pai às vezes nem registra. Nem registrou. Então é muito triste você ter mais de 50% da população que cresceu neste cenário nos últimos anos. Então eu vejo que isso se perdeu, porque você realmente, para você ser, você tem que ter alguém para você admirar e observar. Um espelho. Um espelho. Então, se você não tem um pai dentro de casa, realmente fica confuso para uma criança, onde a formação de caráter acontece ali até os 7, 9 anos, entender o que é o papel do homem e o que é o papel da mulher. Isso é triste, porque os dois são importantes. Cada um na sua medida, cada um com os seus ensinamentos. Sim. Eles vão ensinar coisas diferentes, vão ensinar o masculino, vão ensinar o feminino. Sim. Sim, porque, exatamente, nós precisamos dos dois. Da força masculina e da força feminina. E cada um, obviamente, vai aprender e vai absorver o que é
de maior ou menor importância de acordo com as suas características também. Mas eu acho que essa confusão vem daí. Né? Infelizmente, de pais ausentes. Da ausência da figura paterna, principalmente. Isso. E não só fisicamente, mas o que acontecia também que mudou para o bem. Ninguém sabia o que era ser pai. O pai, ele entendia que ele era apenas um homem provedor para a casa. E quem resolvia todas as tretas eram as mães. Hoje a gente vê, pelo menos eu vejo que o Luiz e o Rodrigo, né, nossos maridos, eles são muito atuantes na questão da paternidade. É aquela coisa de não ser o ajudante só, né? Isso. Ele está presente realmente, participando ali. Sim. E dando colo e revezando com a mãe depois que a mãe deu de mamar. Sim, até mesmo porque esse cuidar da criança tem a questão da aproximação afetiva. Então, eu estudei, obviamente, a gente estuda durante a gestação, mas nunca sai como a gente estuda, né? Sai tudo... Nada. A gestação, o pós-parto, a criança dormindo, a criança acordada, não. Não. O pediatra da Luna, quando ela nasceu, ele falou pra gente, ele falou assim, aqueles 6 dias dentro do hospital são uma maravilha. Quando você chega em casa, parece que é um brinquedo do Paraguai que você comprou e quebrou. É isso. Você quebrou o brinquedinho do Paraguai. Aí você fala assim, mas em 3 dias tava ótimo. Cadê o manual? Cadê o manual? Veio sem manual porque veio do Paraguai. Então, assim, hoje... Então, que eu sempre priorizei desde que eu fiquei grávida. Então, o Rodrigo participa de quase tudo, assim. Então, ele foi praticamente quase todas as consultas obstétricas, ultrassom. E trazer junto. E, sim, tá ali. De estar ali, em todos os momentos. Outra questão, aí o Rodriguinho nasceu. Então, eu deixei muito claro. Eu já vou ter que me doar muito com a amamentação. E com o afeto e com o colo, porque isso é da mulher, é uma necessidade fisiológica. Você não pode amamentar. É uma necessidade fisiológica da criança de ter o colo da mãe, porque a mãe, fisiologicamente, é o aconchego. Mas aí eu falei pro Rodrigo, olha, você vai ter o seu contato afetivo que é no banho. Sim. Então, desde sempre, o contato físico, o aconchego do pai é com o banho. Então, o Rodrigo dá banho nele todos os dias. O Luiz também fazia isso, dava banho praticamente todos os dias. Madrugada, dei de mamar, ele que trocava a fralda. Sim. Então tem essa divisão. Não, o Rodrigo, ele faz tudo também. Se precisar, troca a fralda, né? Faz tudo. Mas eu acho que é muito importante você ter as duas figuras ali, porque o homem, ele representa a força. E isso daí tá no nosso subconsciente, é algo intrínseco do ser humano. Sim. É a mesma coisa no reino animal. O macho, o leão, ele representa a força, né? A virilidade, é o que leva a gente pra frente. E a mãe é aquela pessoa que acalma, que acolhe. Então, eu acho que é muito importante você ter as duas figuras. E entender a importância das duas. Sim. Então, eu tento o tempo todo mostrar pro Rodriguinho da seguinte forma. O papai, ele tem, por exemplo, uma coisa simples, tá? Tem o lugar dele na mesa. O papai, ele senta aqui, ó. Esse aqui é o lugar na mesa, é na ponta. Por quê? Ele é o líder da nossa casa. Ele é o líder, mas eu sou aqui um alicerce, é o papel da mulher. Então, eu tenho que construir um lar aconchegante. E o seu pai, eu tô aqui para ajudar. Seu pai constrói a estrutura e eu floreio. Isso mesmo. Eu deixo ele bonito, eu deixo ele gostoso. Exatamente. Então, assim, tem um líder nessa casa, esse líder é o seu pai, é ele que manda aqui, mas eu estou aqui aberta para dar opiniões e contribuir. E ele me ouvir. Então, eu sempre deixo isso muito claro. Então, na mesa, o Rodriguinho tem o lugar dele, eu tenho o meu lugar, tenho o do papai. O papai é o líder, é ele quem manda. E assim, se o Rodrigo fala uma coisa, é o que o papai falou. Eu sempre resgato. Se ele quer fazer alguma coisa proibida, que o pai falou que não. Então eu falo, o que o papai falou? Sim. O papai falou assim, assim, assado. A mesma coisa o Rodrigo comigo. O que a mamãe falou? O que a mamãe falou? Então a gente não passa por cima da palavra do outro. Exato, eu acho que isso é importante. Eu acho que às vezes
pode até haver discordâncias, ou você achar que... Como já aconteceu algumas vezes, Luiz, você foi muito grosso com a aluna, não sei o que, mas eu não vou falar isso na frente dela. Eu vou falar isso depois. Eu vou chamar ele de canto e falar, eu achei que nessa hora você passou um pouquinho do limite. Dá uma segurada, ela é menina, lembra disso. Sim, eu e o Rodrigo também. Se a gente discorda, a gente nunca conversa essa discordância na frente dele. A gente conversa entre nós dois e depois a gente leva para ele. Faz a reparação ali. Mas eu sempre tento mostrar os papéis de cada um. Então, outro exemplo, assim, que eu acho que é muito importante, ele ver a referência. Olha, seu pai está trabalhando, seu pai é um cara maravilhoso, ele gera emprego para milhares de pessoas, ele é um líder na empresa dele, a mamãe faz isso, a mamãe faz aquilo. Então, o cuidar da casa, a mamãe administra, mas o papai ajuda. Então, eu tento o tempo inteiro ir falando. E ele presta atenção na hora que eu tô falando. É muito interessante. E às vezes quando você não repara, depois ele resgata uma coisa que de repente você achou que ele não tinha prestado atenção, você fala, nossa, você ouviu o que eu falei? Sim. Não, e eu observei isso na primeira reunião da escola, que foram 6 meses. Hoje, inclusive, tem outra reunião à tarde. Vai sair daqui, ó. Há 6 meses teve a primeira reunião da escola, e aí o relatório da professora, que eu achei uma salva de palmas também para a professora infantil, do poder dela de observação, ela descreveu exatamente o que eu vi no meu filho em casa. Que legal. Me emocionei muito com o relatório. E aí ela falou assim, e quando ele tá tristinho, ele vai pra cozinha brincar de papá. Que é o que eu faço com ele todos os dias. Quando acalma. Então, assim, eu trabalho o dia todo, ele fica o dia todo na escola. E quando eu chego, a primeira coisa que a gente faz é fazer um lanchinho ali da tarde. E eu sempre levo ele pra cozinha comigo. Então, ela falou isso. Então, é o aconchego. Então, ele replicando esse momento que nós dois temos juntos. Que, de repente, ele ficou triste, chateado. Então, é a forma como ele resgata aquela sensação de... Deixa eu me acalmar. Como? Isso. Voltar ao meu canto de aconchego, que é a cozinha onde eu fico com a mamãe. Sim. Eu fiquei emocionada quando eu li, assim. É impressionante. É legal ver que sai de casa, né? Sim. Não ficou só lá. Sim, não, mas e aí é coisas que, assim, a gente acha que, ele tá fazendo aqui porque eu tô obrigando ele a fazer isso todos os dias. É a minha rotina dele. Sim, mas a criança, ela é muito observadora e ela aprende nessa primeira fase por observação mesmo e repete todos os movimentos e palavras que você faz, que você fala. Eles aprendem esse repertório... Sim. Esse repertório, esse vocabulário deles, muita coisa em casa. Sim. Que às vezes você fala, nossa, de onde você tirou essa palavra? Não, é que eu já ouvi você falando, ou qualquer coisa do tipo, né? Por isso, muito cuidado com palavrões, etc. Porque eles ouvem tudo. Então, eu me casei, né? Então, eu pretendo não me divorciar. É a intenção. Então, eu entendo que eu tenho que mostrar exatamente o que é o papel do homem, do pai, o que é o papel da mulher, da mãe, para que ele também veja um relacionamento saudável dentro de casa e busque isso no futuro. No futuro dele. Porque eu vejo que essa confusão que acontece hoje é muito das nossas experiências na infância. Eu cresci num casamento bem conturbado, os meus pais se divorciaram, eu tinha 9 anos. E eu vejo que, assim, eu busquei o oposto. Totalmente o oposto. O Rodrigo é o oposto de tudo. Por isso que talvez tenha sido seu pai e sua mãe, de repente, conseguiram trabalhar com você. Sim. Um outro lado, apesar da conturbação em casa, eles conseguiram falar, aqui conturbado, mas vai procurar uma coisa melhor. Mas assim... Eu só compreendi isso com terapia, né? Com a ajuda de outras pessoas. Porque você tá ali, às vezes, no olho do problema, do furacão, você não tem essa capacidade de enxergar. Às vezes, você precisa de alguém de fora para entender o que está acontecendo. Então, uma vez que eu entendi, tanto é que eu e o Rodrigo, a gente demorou muito para casar, né? Acho que eu tinha um pouco de medo também. E ele também, acho que... Inconsciente, talvez. Inconsciente. Porque muita coisa que a gente tem, às vezes, é inconsciente. Às vezes, a gente não tá nem ligando. Você fala, não, só não quero casar ou por alguma coisa. Não, nós demoramos 10 anos para nos casar, mas nós moramos 8 anos juntos antes. Mas eu acho que, assim, tinha esse medo subconsciente, então a terapia ajudou. Até que chega um momento que, não, tem que
tomar uma decisão. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, exatamente. E aí eu entendo que é isso. Agora eu tenho essa missão de levar uma família e um relacionamento saudável para que meu filho cresça de forma saudável e tenha uma vida, um relacionamento e uma vida saudável futuramente. Mas com relação aos valores... O que é inegociável? Como você define o que é inegociável na sua casa? Tá. Primeiro, inegociável. Então, mais uma vez, busco muita espiritualidade. Aí, mais uma vez, a Bíblia. Eu não frequento nenhuma igreja, nenhuma religião, mas eu digo que eu sou cristã. Porque eu acredito em Cristo como meu único salvador e eu sigo a Bíblia como meu guia. Então, eu busco o que eu acho que é inegociável na Bíblia. Porque eu nunca vi ninguém se arrepender de ter seguido os princípios bíblicos. Mas já vi muita gente se arrepender por não ter seguido. Ou por ter abandonado por algum tempo. Exatamente. Então, eu busco, quando eu tenho alguma dúvida, eu ajoelho, oro e busco perguntas ali nesse livro que para mim é muito importante e sagrado. Coisa de pedir uma luz. Então, o que é inegociável para mim, eu busco ali. Mas tem vários valores que a gente já trabalha no dia a dia com o Rodriguinho, desde sempre, tá? Então, acho que a primeira coisa é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu trago isso muito pra aluna também. Porque eu acho que a fé, pode ser que ele não siga o cristianismo, né? Pode ser que ele tenha fé em outras religiões. Mas acho que ele tem que ter fé. Sim, eu acho que é importante essa raiz. Sim. Saber de onde veio e saber que tem algo maior que... Sim, eu acho que isso tá muito perdido. Muito. As pessoas não sabem... E aí é que se perdem. Mais ainda. Aí é que se perdem. Porque quando você não tem uma fé, aí no seu momento mais difícil, que muitas vezes seu pai, sua mãe não estarão ali, aí você vai buscar curar aquela dor em coisas que são passageiras, que vai dar aquele alívio anestésico momentâneo. E aí pode ser drogas, pode ser vício em jogos, vício em pornografia, em várias coisas. No alimento, que também às vezes também é um vício. Então, ele tem que entender, porque eu e o pai dele, nós passamos por isso, que nos seus momentos mais difíceis, a única coisa que vai curar a sua dor é você ajoelhar, chorar, orar, pedir ajuda para essa coisa maior que a gente tem. Essa coisa maior que você acredita. E que vai te dar a resposta que você precisa. Sim. Não é nas outras coisas. Então, o refúgio maior tá ali. Tá ali. Então, a gente não vai em igreja frequentemente, de vez em quando a gente vai, mas todos os dias a gente ora com ele antes de dormir. Luna também, a gente faz essa troca, eu ensinei pra ela. Falei, ó, todo dia orar antes de dormir. Mamãe tá aqui, mamãe não tá aqui, ora. Do seu jeitinho. Mas mamãe, eu não sei como fazer isso. Conversa com Deus. Sim. Conversa com Deus. Sim. Isso já basta. Sim. Então, todos os dias a gente faz essa oração, eu, ele e o pai, lá na cama com ele. Quase todos os dias eu comprei uma Bíblia infantil, então a gente sempre lê, no mínimo 2 livrinhos, porque ele demora pra dormir, sabe? Ele demora, ele rola. Então, sempre a Bíblia, e aí eu sempre pergunto pra ele, qual livro você quer ler hoje? Ele fala o de Jesus. Ai, que bonitinho. Então, ele já está aprendendo. Então, acho que a primeira coisa é isso, fé. A segunda coisa que a gente já trabalha muito intenso com ele é a questão da disciplina. Isso através dos horários. Aí, mais o Rodrigo. O Rodrigo, eu acho que é muito mais disciplinado do que eu. Acho que ele me disciplina. O Rodrigo fala que eu acho que ele acha que eu tenho TDAH. Sabe, assim, você tá fazendo uma mamada, daqui a pouco eu já tô colocando a roupa pra lavar da escola, e sabe? E uma mata ali, eu não terminei. Mas, enfim. Então, a disciplina através do horário. Então, mesmo final de semana, a gente tenta seguir o horário da escola. Então, é o horário de acordar. Então, meu sábado e domingo é 6h30, 7 da manhã. De pé. De pé. É o horário do almoço, o horário do lanche, horário do banho. Religiosamente é aquele horário. E é feito com o papai. Então, são os rituais. Para ele aprender que tem horário. Então, tem dia que, obviamente, é uma luta, é um chororô. Mas eu já vou avisando, ó, daqui a pouquinho é banho. É a hora. É a hora.
E porque acho que a gente não constrói nada sem disciplina. Uhum. Mas essa do banho vai ser uma disciplina que vai se estender, porque a criança Não quer. não é que não quer, ela odeia o banho, mas quando ela entra, ela Ela ama não o quer banho e não sair. quer sair. E assim, você fala, hora de tomar banho, tá bom. A uma já tira a roupa sozinha, já pega as Sim. coisas. Só que daí ela vai pro quarto, de repente ela tá sem a camiseta, mas tá em cima da mesa. Sim. Fazendo alguma outra coisa. Mas você não ia tomar... eu ia tomar banho. Então, tem o TDAH, Então, entre aspas. então assim, essa questão da disciplina, a gente bate muito forte, porque você não constrói nada na sua vida sem disciplina. Uhum. Né? Se você quer um corpo bacana, você tem que ter disciplina. Disciplina. Você tem que comer bem, tem que treinar regularmente, tem que dormir de forma decente. Sim. Se você quer ser bem-sucedido, você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se Tem dedicar as horas pra de aquilo. entrar no trabalho, sair do trabalho, fazer... Sim, a vida é cheia de regras. Uhum. Então, se uma criança cresce sem regras, ela acha que o mundo lá fora é assim, e que ela pode fazer o que ela quer, aonde ela bem entender. E é terrível, eu vejo isso nessa geração Z que tá chegando para trabalhar agora, que eles acham que o trabalho é uma extensão da casa deles. Chega a hora que quer, sai a hora que quer. Se hoje não tá afim, não tá afim. Não quero fazer isso. Não tem que querer, é sua obrigação. Neste momento. Você tem que fazer. Então, acho que é muito importante disciplina. O terceiro ponto é, eu falo muito assim, primeiro o dever, depois o prazer. Uhum. Então, eu já falo isso pra ele, tem 2 anos. Essa bomba de dopamina, todo mundo quer só prazer e esquece que tem Sim. deveres na vida. Sim, então assim, eu não consegui deixar meu filho sem telas nesse momento. Porque eu não tenho uma rede de apoio. Minha rede de apoio é eu e meu marido. Sim. Então tem situações que, por exemplo, de manhã ali na correria, eu tenho que me arrumar e ele fica me chamando toda hora. Mamãe, quer brincar? Nananana. Eu tenho que deixar ele um pouquinho ali na tela pra eu conseguir me arrumar pra sair pro trabalho. Mas existe um controle, não é aquela coisa Sim, torta e à direito. Que você larga e fala, não, fica aí 2 horas que tá tudo ok. Não. Então, aí... Ou então, às vezes, no final do dia, ele... Ai, mamãe, quero assistir um pouquinho de Patrulha Patrulha Canina. Canina, que ele ama. Aí eu falo, tá, mas qual que é o seu dever antes de assistir a Patrulha Canina? Aí ele fala, vamos catar os brinquedos. Porque geralmente a gente chega, brinca, come, brinca de novo. Aí eu faço ele pegar todos os brinquedos, colocar dentro da caixa que tem lá, organiza. Aí ele terminou, daí eu falo, excelente, ótimo trabalho, muito bem. Agora você merece assistir o desenho. E esses deveres, eles vão mudando aos poucos, de acordo com a idade da criança. Sim. Ele tem 2 anos, ó, ele tem a parte de recolher os brinquedos. Mais lá pra frente, ele pode lavar uma louça, ele pode ajudar Sim. a organizar alguma coisa, ajudar a colocar a mesa. Então isso vai mudando, mas sempre com esse equilíbrio de dever antes. Aí depois vai ter lição de casa, Sim. dever antes da TV, antes Sim. da diversão. Pra mim é muito importante ele entender que tudo tem um custo. Uhum. Tudo tem um custo, tem um preço. Então, Você precisa conquistar aquilo, tem não que é dado só. conquistar. Então, final de semana quer tomar um sorvete, que ele ama sorvete. A Luna também ama sorvete. Ai, sorvete no final de semana, sorvete na sexta. Então, assim, você quer o sorvete, mas antes você tem que comer o brócolis, tem que comer a couve-flor, tem que comer a proteína, tem que comer a abóbora, que é o carboidrato que ele ama. Ele ama abóbora. Cabotiá ama. Que demais. Então você vai cumprir primeiro o seu dever, depois você vai ter o seu momento de prazer, de alegria, de satisfação. Primeiro tem que... Eu repito isso praticamente todos os dias. A segunda coisa é o respeito. Quarta coisa é o respeito. Então, uma coisa que eu sempre brigo é que, tipo assim, mamãe e papai tá falando, quieto. Quietinho. Shut up. A coisa do respeito com hierarquia ainda, né? Isso. Eu acho que é isso. Hierarquia é muito importante. Muito importante. E aí, por isso que ele já tem, o Rodrigo já até leva ele nas aulas com o Glauco lá pra ginástica. Porque eu acho que o legal do Glauco é que, além da questão que tem do professor de atividade física, o Glauco também tem um pouco da tradição japonesa, que eu amo, da educação japonesa. E da coisa do treinador, né? Do que é diferente treinador. do só o professor. Sim. Do treinador que tá lá pra
pra direcionar. Então eu falei e é isso. É isso, exatamente. Que eu acho que é muito importante, porque hoje as pessoas não entendem mais o que é hierarquia também, o que é respeito. Se aquela pessoa chegou lá, ela tá no topo, foi porque ela teve que ter uma escalada, um trabalho árduo pra estar ali. Então, e uma experiência, que as pessoas não entendem também o peso da experiência, dos passar do dos acumular anos. durante os anos, né? Sim. Não é uma coisa assim do dia pra noite. Terminei a faculdade e chego no topo. Não. Sim, Você tem que- mas é a questão das redes sociais, porque a pessoa nem estudou, né? A gente vê milhares de influenciadores que não estudaram nada, tem milhões de seguidores, né? Ganham com um joguinho lá, destrói a vida de outras pessoas. Com bets, essas Com coisas, né? bets. Então, você fica vendo esses modelos fáceis de ganho de vida, você acha que aquilo é o normal. E não é o normal. Não, normal. Não é o normal. As pessoas estão normalizando o que é anormal. E é um absurdo. Por conta desse acesso fácil, né? É. A informação e de achar que é tudo do dia pra noite. Sim. E do imediatismo, porque hoje, eu até falo, as crianças hoje em dia, e até as gerações um pouquinho, a geração Z, etc., eles têm dificuldade em esperar. Sim. Por quê? Porque você tá lá na internet, você não gostou de um vídeo, você passa. Você tá lá assistindo YouTube, você não gostou do vídeo, você muda. Você quer achar outro tema, você quer achar outra pessoa, você pesquisa e acha. Sim. Não tem aquela coisa que a gente tinha de eu tenho que esperar a hora do desenho, eu tenho que esperar O dia. Né? O meu avô assistia jornal, depois minha avó assistia novela, só depois a TV ia liberar e se tivesse alguma coisa, ou antes, mas na hora do jornal. A hora do jornal, a casa inteira tá assistindo jornal. Sim. Então a gente tinha muito essas definições Sim. e essa hierarquia. Meu avô era o mais velho da casa, então meu avô escolhia o que tava na TV. Meu avô escolhia o que ia ter de jantar. Hoje não tem mais isso. Não. Hoje eu vejo, às vezes, pais que fazem a comida deles e a criança, mas eu não quero isso. Então o que você quer, filhinho? Não. Lá em casa não tem isso, não. Eu sou bem mãe anos 80, sabe? Anos 90. Idem. Assim, eu sempre... No máximo, eu dou 2 opções. Então... Exato. Quer carne ou frango? Tem os 2 na geladeira. Então, é isso. Quando a gente sai mesmo pra ir em restaurante, a gente não pede prato separado pra ele. Ele vai comer a mesma o coisa. que eu quero comer. Eu tô pagando a conta. Sou eu que pago, você come o que eu pago. Mais ou menos isso. Então, a não ser, obviamente, ele não tem agora nenhuma intolerância, assim, até onde eu sei. Mas, então, ele come, tá? Porque, assim, muitas vezes no café da manhã eu coloco fruta, a gente come ovos, pão, alguma coisa assim. E aí eu ofereço pra ele, falo, filho, quer melão? Quer mamão? Ah, não quer. Aí ele começa comendo ovo, que ele ama ovo. Aí eu começo a comer a fruta, daí ele, quer? Agora eu quero. Então, agora é muito repetição do que a gente faz. Muito. Então, há um esforço. Aí que acho que é o bonito da maternidade, né? Que você se transforma em uma pessoa melhor porque tem outra pessoa te copiando. Você fica muito mais atento ao que você faz. E aquilo ali, aquela pessoinha se transformou num projeto que tem que dar certo, porque você vai entregar ele para a sociedade. Exato. Então, a maternidade, a paternidade vem para transformar as pessoas em pessoas melhores. Com certeza. Não tem como você ser pai, mãe e não ser um pouquinho melhor. Do que você não é. tem como. Né? A partir do momento que você tem que deixar de ser egoísta, você deixa de ser o centro. Começa aí, né? Começa aí. Você não é mais a sua prioridade. Você deixa de ser o centro, porque não tem mais como você ser o centro. E principalmente naqueles anos iniciais, que você vê que aquela pessoinha depende totalmente de você para sobreviver. Sim. Não faz nada sozinho. Sim. Ele reclama, ele chora, ele faz xixi, faz coisa, mas ele não consegue resolver nada. Sim. Tudo ele depende de você. Então ali, você já tem uma quebra desse egoísmo, desse ego. Nossa. De cara, porque você fala, aquela pessoa, aquilo ali depende exclusivamente de mim para sobreviver. Tá na minha mão a sobrevivência daquele ser. Não, e aí, outra coisa também da questão da maternidade e paternidade, que assim, você, que nem eu estudo, porque tá intrínseco isso dentro de mim, eu gosto de estudar, estudei médica, estudei a gestação toda.
Mas aí nasce a criança, aí o manual não serve pra nada. O manual, você leu tudo, tá ali, ó, só a teoria. Não serve pra nada aquele manual. E aí vem uma coisa mesmo divina, de intuição. Então eu falo muito pras minhas amigas recém-paridas: olha, escuta um médico, amigo, quem você quiser da sua família, mas siga a sua intuição. Na maioria das vezes, seguindo, funciona. A mãe sabe o que é melhor pro seu filho. Então você pode ouvir a experiência, vai te ajudar em muita coisa. Vai te ajudar em muita coisa, mas no final siga a sua intuição. E aí há uma busca intuitivamente de espiritualidade. Porque tem coisas que acontecem e fala: meu Deus, eu não vou dar conta, me ajuda. Você tem que pedir ajuda para um ser maior, porque ali, às vezes, tem momentos que tá ali seu marido, sua mãe, amigo, babá, todo mundo ali, ninguém consegue te ajudar. É você mesmo que tem que resolver esse problema. E aí não tem como. A espiritualidade, ela vem mais aflorada. Eu não sei se isso vai se perder com o tempo, mas nesse momento eu sinto que, assim, sem a ajuda da espiritualidade, de fé em Deus. Eu acho que isso continua depois, porque também aí a criança vai criando uma independência. Sim. E aí ela meio que fica mais sujeita. Você fala assim: Deus, protege aquela criança. Me ajuda a proteger, porque eu não posso estar o tempo inteiro junto com ela. Sim. Porque a criança cai, porque a criança bate, levanta, se desentende. Então ela começa a ter as crises emocionais, coisas dela. E às vezes você mesmo não sabe como lidar com aquilo e você tá aprendendo aquilo. Então você fala: me ajuda, me dá uma luz. Como que eu vou explicar isso? Como que eu vou fazer isso? Sim. E cuida dela, que agora ela tá ali sozinha por um tempo. Então eu acho que isso continua, essa espiritualidade se aflorando cada vez mais. Eu imagino que sim. Não, e palavra de mãe tem poder, gente. Eu acho que, assim, tem muito Se poder. Se falar que choveu é porque vai chover. Vai. E eu acho que o último valor agora é com relação que eu treino ele também a ter palavra. Acho que a pior coisa é você criar um ser humano que fala e não cumpre o que fala. Acho vergonhoso. Que falar é fácil, né? Então eu vejo que as pessoas também jogam as palavras ao vento, falam, não cumprem o que falam, isso me irrita profundamente. A mim também. E o meu marido também, o Rodrigo. Então a gente é muito assim: você falou isso, você então, vai cumprir. Então, por exemplo, a rotina da manhã. Às vezes o Rodrigo não consegue ficar com ele, eu tenho que me arrumar e tal. Então eu sento ele no sofá, eu olho no olho dele e falo: você vai assistir 15 minutos de desenho, que é o tempo da mamãe se arrumar. Depois você vai para a escola sem chorar. Combinado? Acabou. Na hora que falar acabou, acabou. E eu sempre friso essa palavra. Combinado. E faço ele pegar na minha mão. Combinado. Aí tem dia que ele é safadinho já. Ele fica assim. Eu falo: Rodrigo, você não vai assistir nem os 15 minutos. Eu falo: repita comigo, combinado? Você é um homem de palavra. Eu já falo assim com ele. Eu falo: homem de palavra. Você é um homem de palavra, você vai cumprir sua palavra. E eu pego a mãozinha dele e ele faz combinado e dá uma risadinha assim. Aí sempre, obviamente, quando eu vou desligar a TV, é um chororô, mais um pouquinho, e tal. Eu falo: não, você combinou comigo. E você é um homem de palavra. E você é um homem de palavra, e você deu sua palavra. Daí ele engole o choro, assim, sabe? Você já tá ficando ali, né? Tá sendo criado. Mas é repetição, né? Assim, porque é normal. A criança vai querer fazer o que ela quer. A criança vai ter os surtos, vai ter sempre: me dá 5 minutinhos, eu quero um pouquinho mais. É o natural deles, é a busca do prazer mesmo, é o emocional, não é a razão. Então, acho que são meus valores inegociáveis que a gente já consegue colocar em prática. E a gente já falou um pouco sobre isso, não sei se você quer acrescentar ainda alguma coisa. Em relação a essa coisa da masculinidade, como formar um homem forte e ordenado ao mesmo tempo? Como você enxerga essa construção dentro da maternidade? Acho que a gente já falou bastante, né? Trazendo esses valores, etc. Eu acho que como mãe, eu acho que, mais uma vez, eu tenho que sempre, como ele é um menino, eu sempre tento enaltecer as características positivas do meu marido.
Que é o pai, espelho, o né, que é o exemplo. espelho, porque assim, na primeira infância, as crianças e o menino, ele vai muito na mãe mesmo, é natural. Mas depois vai ter um momento, aí eu não sei se é questão hormonal, que ele vai mudar essa chave. Eu não vou ser mais a referência dele, vai ser o pai. Porque aí vai ter um momento de transformação do homem. E da menina, eu acho que é um pouquinho ao contrário. Acho que começa ficando bem grudada com o pai e depois ela começa a ter a mãe como modelo. Eu acredito. Até às vezes como uma disputa. Eu acredito que sim. Então, eu, como mãe, nesse momento que eu sei que ele se espelha muito em mim, eu tento enaltecer as características do meu marido. Então, além de casa, fora, lá no box. Então, quando a gente vai treinar junto, aí o Rodrigo tá levantando qualquer peso lá. É forte. Eu puxo ele e falo, olha, filho, vamos ver o papai treinar. Olha como o papai é forte. Olha que legal esse movimento que o papai fez. Olha como o papai se esforçou. E aí ele fica assim, eu falo, olha como o papai é forte igual o Hulk. Admirado. Papai é forte igual o Hulk. Olha que legal. E aí ele fica, eu sou forte igual o Hulk. Então, é engraçado isso. E eu acho que eu tenho que dar um exemplo de mulher que eu quero que no futuro meu filho tenha um relacionamento. Se ele tiver relacionamento com uma mulher. Então, eu quero que, eu espero que eles casem com uma mulher que trabalhe, que contribua em casa, que saiba... cuide da casa. Que cuide da casa, que saiba dialogar com o seu marido, que traga paz para casa. Exato. Cuidar nesse sentido daquilo que a gente falou, de florear a casa, Isso. de torná-la casa, um lar. Porque assim, Dani, eu não tive esse lar de paz. Sim. E eu só fui entender isso depois com a terapia também. Eu não enxergava isso. Então, na minha casa, eu e o Rodrigo, a gente não discute na frente dele. Se a gente tem algum problema entre nós, vai ser no nosso quarto fechado. Então, a minha casa tem que ser um lugar de paz. Eu acho que esse é o papel da mulher. A mulher, ela edifica a casa. Ela é o pilar da casa emocional. E eu vejo que quando eu não tô bem, desestabiliza o resto da galera. Sim. Então, total. Isso é uma das coisas que eu defendo muito e que eu falo bastante nas redes sociais, tudo. Que as pessoas, as mulheres, elas têm que estar bem com elas mesmas para poder estar bem perante a casa. Porque senão abala, sustenta, senão ela não consegue ser um alicerce ali. Sim. E ela precisa ser aquele alicerce em casa. Pros filhos, pro marido. Sim. Ela tá ali do lado de companheira. Ela começa a não se cuidar, não olhar pra ela. Ela começa a ficar chata. Ela começa a brigar com o marido. Então tem é muito importante esse autocuidado. Pra poder estar bem pra todos. Então, assim, eu penso muito nisso, que eu tenho que ser o exemplo da mulher que ele tem que buscar lá fora. É isso que eu penso o tempo inteiro, em questão de comportamento, de tudo isso. Então, acho que é. Maravilha. Agora, um pouquinho no assunto de alimentação que a gente falou, né? Você é muito cuidadosa com a alimentação do Rodriguinho, sempre foi com a alimentação de vocês. Como você enxerga esse processo? É mais sobre saúde física, consciência, limites? Eu acho que é sobre exemplo. Mais do que qualquer coisa, exemplo. Não tem como. Essa fase que eles estão, eles copiam tudo que a gente faz. E na mesa isso fica muito claro. Que nem eu disse, o Rodriguinho, às vezes eu ofereço uma coisa, ele não quer, mas eu começo a comer, ele quer comer. Porque tá vendo ali, quer participar junto. E não só eu, como pai também. Então, por exemplo, ele teve uma situação de alergia do ovo. Com 7 meses. Teve um quadro de anafilaxia grave. A gente teve que ir pro hospital, tomou adrenalina. Foi bem grave mesmo. E aí a gente fez o teste de sangue, deu positivo para alergia do ovo. Mas depois a gente voltou a introduzir o ovo na alimentação dele, foi dessensibilizando. Tá. E agora ele come ovo e não tem nada. Graças a Deus. Ainda bem. Já que ele adora. Nossa, ele ama. Mas assim, eu e o Rodrigo, a gente ama ovo com gema mole. Então, adoro também. Então, nosso café de final de semana geralmente é avocado toast, que é o que eu consigo ter mais tempo de preparar e tal. Sim. E aí a gente sempre fazia com gema mole pra nós e com ele gema dura. Ele não queria.
Que é igual. Ele quer comer o nosso, do nosso prato. Ele fala, o seu eu quero comer. Troca comigo. E esses dias nós demos jamamole e ficou tudo bem. Então agora ele tá comendo jamamole. Que era preocupação por causa da alergia. Ah, então teve esse cuidado também. Então eu acho que é exemplo. Não tem como você falar pro seu filho coma frutas e você comer uma fritura ali do lado. Tá. A mesma, Concordo. Então, esses rituais de comida. Então, uma coisa que ele ama, que minha mãe, as avós ficam indignadas, é iogurte natural. As avós ficam, como assim você não dá um danoninho? É que a gente comia muito danoninho, então... Um solzinho. E ele ama iogurte natural. Então, eu vejo... Exemplo, então até os 2 anos a gente não deu açúcar, agora a gente já, né, eventualmente, final de semana, alguma festinha, o sorvete que ele gosta. O sorvete que ele gosta. Mas aí o sorvete também, como que é? Eu compro um potinho, eu divido com ele. Sim. Não, tudo dosado, tudo não é assim, à vontade. Hoje é dia de sorvete, come o dia inteiro se você quiser. Sim. Se deixar, eles comem. Sim, se deixar. E a mesma coisa a água. Se eu deixar lá a garrafinha dele, ele não toma. Eu tenho que ir lá, pegar minha garrafa, ele pega a dele. Vamos ver quem toma mais água. Aí ele toma, porque ele é competitivo também. Um pouquinho. Entendi. E sobre rotina, como que é o dia de uma médica, mãe, mulher ativa, cuidar da casa? É puxado. Uma doideira. É puxado, não é fácil. Vou falar que não é fácil. Porque, assim, eu tenho uma lua em Capricórnio. Então, o trabalho, para mim, é muito importante. Muito importante. Eu me sinto realizada e feliz com o meu trabalho. Uhum. Então, tem que ter uma organização. Eu tenho, assim, sei lá, 3 agendas. Tenho uma agenda física. Celular, agenda do Google, que me manda os despertares lá. Tem uma agenda com o Rodrigo, que a gente divide. Compartilhada. Eu tenho uma com o Luiz também, porque... Senão não tem como. Eu tento manter o máximo possível organizado. Uhum. O que eu vou fazer na semana. Então, com relação ao horário de trabalho, que eu faço plantão também, que tem que fazer. E acho que assim, o ponto-chave é tentar organizar o máximo possível. Sempre sai também. Essa organização. Isso é o sair da zona de conforto. Porque se eu pudesse, não mudava nada. Era sempre igualzinho no dia, mas não dá. Sim. Mas aí, eu acho que assim, a gente tem que buscar uma vida totalmente equilibrada. Acho que é uma ilusão. Concordo. Eu acho que você tem que ir fazendo ajustes. As descompensações momentâneas, vamos dizer. Sim, e conversando com o seu parceiro. Importante, eu ia falar isso também, ia perguntar isso. É importante essa parceria com o seu marido, Sim, no caso. porque a gente não tem rede de apoio, família mora longe, a gente já não tem mais babá. Tem uma pessoa que é a Suzana, que é maravilhosa, que trabalha em casa. Então, às vezes, se eu preciso de babá, ela me dá esse suporte. Mas como ele fica tempo integral na escola, então tem que conversar, falar, olha... Eu vou fazer mais esse trabalho aqui, vai me tirar mais do outro lugar. Uhum. Tá tudo bem? Eu sempre converso com o Rodrigo antes. Tá tudo bem? É importante esse alinhamento. Esse alinhamento. Porque eu vou faltar desse lado aqui. Você vai conseguir compensar? E a mesma coisa é ele. Quando ele vai fazer mais outras coisas de trabalho. Porque tem umas coisas fora, às vezes, né? Sim. Também. Então, a gente tem que sempre estar nesses ajustes. Alinhando. Sim. E mesmo sendo uma mulher muito consciente, você sente culpa em algum momento? Você se cobra? É, a velha frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A culpa é 24 horas do dia. Ela só é regulável, mas ela existe. Entendi. Resumindo... O tempo inteiro. O tempo inteiro, assim. Mas, eu acho que a gente tem que entender o seguinte. Porque, assim, nasce a criança... Aí você fica, ai meu Deus, mas outra pessoa vai cuidar? Outra pessoa vai transferir o amor que eu quero transferir para esse serzinho? Mas eu não posso esquecer que eu sou uma outra pessoa
que ele vai depender de mim por um período, depois ele vai bater as asas e voar. Sim. É o que eu espero. Eu não quero meu filho grudado o resto da vida comigo. Eu espero que ele tenha independência física, emocional, financeira para viver a vida dele, porque aí significa... Pra me ter como um apoio, mas pra ter a vidinha Sim, dele. porque isso vai significar que eu dei certo, que o meu projeto com ele deu certo. Então, eu não posso deixar a minha vida. Também porque o trabalho tem um peso muito importante na minha vida. Eu me sinto feliz com o meu trabalho. Então, eu não posso abandoná-lo porque eu amo meu filho. Então, tem que ter esse equilíbrio, mas a culpa é todos os dias. Porque isso também faz parte do se cuidar, né? Sim. Faz parte do você estar bem consigo mesma. Sim. Se o trabalho é uma coisa que te faz bem, uma coisa que você quer, Sim. então não é justo você deixar de lado. Sim. Não é justo. É aquela coisa que eu também tenho falado muito, né? Às vezes a mãe, quando ela vira mãe, quando nasce a criança, ela esquece que ela é ela e ela passa a ser a mãe de fulano. Isso Só é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. Porque, como você disse, vai voar. Vai voar. Ou você espera que voe. E aí você parou a sua vida. Fica um vazio ali. Fica um vazio. E é isso que eu vejo. Nas pessoas que eu conheço que pararam a vida em função dos filhos, depois retornar, depois de muitos anos, é muito difícil. E vem aquele momento realmente de vazio. Tipo, uma sensação de abandono, às vezes, né? Às vezes de culpar quem não tem que ser culpado. Exatamente. Esse é outro problema. Aí as pessoas não sabem administrar isso. Primeiro que, se o seu filho tá aqui, foi uma escolha sua e do seu marido, teoricamente. Teoricamente, né? Se não aconteceu um acidente. Mas mesmo assim, foi uma escolha. A partir do momento que você faz sexo, sim, você sabe. Já tá escolhendo. Já você tá escolhendo que pode vir. Sim. Vir um fruto daquilo. Sim. Ai, mas inesperado. Sim. Não, inesperado total não é, porque você sabe como veio. Não foi assim, não é aquela coisa da criança, né? Veio a cegonha e deixou na sua porta. Não é. Ai, me escolheram, não. Então, é uma escolha sua. Aí você jogar o peso desse para uma criança que, tipo assim, eu deixei a minha vida para cuidar de você. Não, isso é muito errado e é um peso que essa pessoinha, essa criança vai levar para a vida adulta e aí ela não consegue seguir a vida dela. Então você não pode jogar esse peso para outra pessoa. Suas escolhas são coisas suas, assuma a responsabilidade. Do mesmo jeito, você escolheu, isso traz até mais poder para você, porque foi uma escolha que você fez. Sim. E você escolheu. Sim. Eu vejo que é muito difícil para as pessoas entenderem que a maternidade, a paternidade é um amor vertical. Não é horizontal. Não tem como seu filho entregar o mesmo amor que você deu para ele entregar para você. Primeiro porque a gente é maior que ele. Eu tenho mais experiência, eu tenho mais anos de vida. Não tem como ele ser maior que eu. Então, o meu amor por ele sempre vai ser maior. Não tem como, é uma coisa vertical. Isso entra até na espiritualidade, porque é a relação que nós temos com Deus. Exatamente. Então, essa coisa de que, eu abri mão da minha vida por causa de você, olha só, eu não fiz isso por causa de você. Foi uma escolha sua. E seu filho não tem capacidade cognitiva nem consciência de compreender isso. E de escolher por você. Ainda mais. Você é o adulto da relação. A gente tá falando até agora que até 21, 25 anos ele não consegue decidir praticamente nada. Nem a roupa direito consegue decidir. Não é uma coisa tão grande. Se eu olhar 10 anos atrás, minha cabeça era de idiota, sabe? Se você olhar a sua evolução, você fala, meu Deus, como eu era idiota, sabe? Tanto que você olha pra foto e fala, nossa, eu usava isso? Nossa, eu fazia isso? Olha o corte de cabelo que eu tinha, meu Deus. Primeira prova de que você não sabe escolher. Exatamente. Se arrependendo das suas fotos. Isso. Então, eu acho que as pessoas também têm esse costume de, se algo deu errado, joga a responsabilidade em cima do outro. E isso é muito injusto, você jogar em cima de uma criança que, né, não teve o poder de escolha nenhuma ali, nunca vai ter, porque você é maior que ele. E você é médica nuclear,
escritora, podcaster e mãe, como eu falei. Como você evita se perder em meio a tantas responsabilidades? Então, eu sempre tento, assim, fazer um planejamento. Eu e o Rodrigo, a gente tem uma agenda anual já. Anual? Olha que organizada. Tem que começar a pensar sobre isso. Sobre a minha organização. Peraí, eu achava que eu era organizada. Planejamento anual, assim, porque o Rodrigo, ele participa de alguns eventos que ele já tem essas datas. Tá. Então, ele já tem essas... Já localiza ela ali na agenda pra não coincidir de bater compromisso. Ele é o primeiro que manda já. Tá. Então, do ano inteiro, ele já manda essa agenda. Então, eu já sei que naqueles dias eu não posso marcar nada. Maridos, mandem as suas agendas também. Ajuda! Eu já sei que eu não posso marcar nada, porque eu não sei se vai ter alguém pra ajudar e eu que vou ter que me virar. Uhum. Então, a primeira coisa é isso. E aí, com relação ao meu trabalho, eu consigo ter uma previsibilidade mensal, como médica nuclear. Tá. Então, a gente já tem uma escala do mês, que eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer cada semana daquele mês. E de repente você consegue mudar de acordo com os compromissos dele, algumas coisas. Falar, essa aqui eu não posso porque já... Meu marido já marcou 1 ano atrás, não posso mudar. Sim. Então, como médica também, previsão mensal, eu consigo me organizar, questão de horários, plantões. Como podcaster, aí a gente também tem uma agenda trimestral. Sim. Então, já tem lá também, aí primeiro a prioridade é a agenda anual do Rodrigo, depois vem a minha agenda como médica. Depois eu tento encaixar os podcasts. E aí, como escritora, assim, a gente tem prazos longos e aí eu vou tentando encaixar, assim. No dia a dia. No dia a dia eu vou... Rodriguinho acordou às 3 da manhã, fiquei sem sono, das 3 às 3h30, escrevo um pouquinho. O que você faz das 3 às 6 da manhã? Seu filho não quer dormir, você escreve. Boa, gostei. E o treino? Onde ele entra na sua vida hoje? Nossa, Dani, olha, estou até com vergonha aqui. Não fique com vergonha. Eu sei que você é bem dedicadinha. Quando você consegue, você faz uns treininhos em casa com o Rodriguinho de peso extra. Sim. Assim, o período que eu mais treinei na minha vida foi na gravidez. E no pós, né? E no pós. O pós, eu lembro também. Consegui, quando no período de licença maternidade eu consegui. Me faz muito bem o treino. Eu acho que assim, quando você descobre... Eu acho que até eu encontrar o CrossFit, eu não tinha descobrido algo que eu gostasse realmente de atividade física. Acho que quando você descobre, é muito prazeroso. Sim. Então, durante a gravidez, eu treinava 5 vezes na semana. Fazia o treino, o WOD, ainda fazia o FBB, que é o de musculação. Que o Luiz ali. Então, eu ficava no boxe 1h30, 2 de segunda. Ai, que saudades. Que saudade. Hoje, como que é? Depende muito da noite de sono do meu filho. Por enquanto, quem regula meus treinos é o meu filho. Mais ou menos isso. Porque a gente ainda tá com essa fase caminhando, assim. E aí, eu coloquei como meta que é possível hoje pra mim. No mínimo, 3 vezes por semana, me mexer. Não ficar totalmente parada. Mas isso é uma coisa que eu também bato bastante, eu acho muito importante. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho tempo. Você não precisa ter 1 hora. Sim. Se você tiver 10 minutos, reservar 10 minutos daquele seu dia pra fazer um alongamento, pra fazer alguma coisa, já vai te ajudar. Sim. Então, coloquem esse tipo de metas. 3 vezes na semana, nem que seja 15 minutos, 10 minutos, pelo menos pra você não ficar no zero. Sim. Porque ajuda a cabeça. Sim. Ajuda a vida. Ajuda o sono. Não, é fundamental pro sono. Acho que treinar junto com o marido é muito legal. Acho que fortalece a relação. É muito legal quando vão vocês 3 lá no box, daí o Rodriguinho fica ali no meio. Ele faz um pouquinho, aí depois ele anda, roda, e ele não sei fica o quê. super feliz. É engraçado, ele fica muito feliz lá no box de ver a gente treinando, sabe? Ele Ele faz bem. quer copiar. Então, eu coloquei como meta, assim, 3 vezes por semana. Então, 1 vez por semana, talvez eu consiga ir lá no box de segunda a sexta. Sim. Sábado, quase todo sábado, sim. E aí, no domingo, eu vou fazer alguma coisa em casa. Eu tirei ela do treino hoje. Desculpa. Rodrigão estará lá. Desculpa. Não, mas aí eu faço em casa. Geralmente, os treinos de sábado, também eu consigo adaptar pra fazer na minha casa. Porque tem academia lá no prédio. Sim.
Então, e aí tem isso também, como tem o aplicativo do Box, então eu olho, e como na gravidez eu aprendi muitas adaptações, então se não tem alguma coisa específica, eu adapto e consigo fazer lá em casa o treino do CrossFit. Maravilha, dá pra se mexer. É o Isso, importante. isso. Mas o sem se mexer é ruim. Não, Você não sofre. dá. Não dá. A gente fica se sentindo muito mal. Agora, caminhando pro final, mais 2 perguntinhas. Primeira delas, qual foi o momento em que você percebeu? Não é só um filho, é uma missão. Porque eu percebi isso. Com a minha. É uma missão. É uma O missão que você de aprende vida. sendo mãe de um menino? Nossa, Então, eu acho que eu acompanho muitos psicólogos, delegados. Então, o que a gente tem ciência do que acontece no mundo hoje me assusta bastante. Uhum. Então, eu acho que eu percebo. Eu demorei pra perceber isso. Eu acho que eu só percebi na reunião da escolinha, que tem 6 meses atrás, que é uma missão realmente, que veio o relatório, que foi a percepção que a professora teve dele. Falou, gente, eu tô construindo uma pessoa bacaninha até agora. Que legal. Que gostoso. legal! Então, assim, o que ela escreveu no relatório me emocionou muito, assim, sabe? E ela falando que ele é educado. E, assim, a criança com o pai e com a mãe, ele é mais bagunceiro porque ele sente segurança. Sim, ele fica mais solto. Ele fica mais solto. Então, assim, ele faz, grita, não sei o quê. E tem que ficar corrigindo o tempo inteiro, chamando atenção. Porque ele se sente seguro com a gente. E lá na escola, ela fala, não, ele é muito educado, ele fala, por favor, obrigado. Porque eu fico o tempo inteiro, ele me É pede... muito bom ouvir isso, né? Então ele me pede as coisas, eu falo, qual é a palavra mágica? É 20 vezes por dia. Ah, também. 20 vezes por dia. Qual a palavra mágica? Ele, por favor. Porque tem que Obrigada. ficar... Isso, porque tem que ficar medular, né? Tem que ser uma coisa natural de sair ali. Sim. Nem percebeu o que falou. Não, mas eu falei. Ah, então tá bom. Sim. Então, assim, sabe, vem aquele orgulho de mãe mesmo. Nossa, a professora falou bem do meu filho. É muito gostoso isso, né? Quando alguém fala, nossa, seu filho é muito educado. Ai, seu filho é muito cuidadoso. Você fala, nossa, que delícia. Sim. Então, esquenta o coração nosso. Sim, significa que eu tô levando alguém melhor pro mundo. Uhum. Então eu me preocupo muito com isso, porque é muito fácil ser influenciável. Então eu me preocupo, assim, de fazer com que meu filho seja um ser pensante, que tudo ele questione. Ah, por quê? Por que seu amigo falou que é legal fazer isso? Por que é legal fazer isso? Uhum. Mas como que isso vai interferir nas outras pessoas? O que isso vai te trazer de benefício? O que isso vai te trazer de malefício? E também porque nesse relatório da escola ela falou muitas coisas que ele copia de mim e do pai. Isso me tocou muito. Exemplo Que você falou desde o início. Então me tocou muito. Então é uma missão, sim, de entregar uma pessoa melhor, né? Porque hoje o mundo é muito difícil, esses casos de bullying, que as crianças fazem coisas né, online, fisicamente. Então eu quero formar um ser questionador, que sempre duvide de tudo, de todos, para ele parar e pensar. É aquela coisa, né? Eu e o Luiz, a gente conversa muito sobre isso. A criança, ela é uma caixinha vazia. Se você largar ela vazia no mundo, Sim. ela vai ser preenchida com o que o mundo trouxer. Uhum. Se você já preenche em casa, ensina a questionar, ensina a observar, aí ela tem como analisar o que entra e o que não entra na caixinha dela. Porque a caixinha não tá vazia. Sim. Ela tem com o que completar, mas ela já tem informação ali dentro pra comparar. Sim. Então, eu acho que isso é... Eu vejo muito isso, eu vejo muito assim. A gente tem que preencher a caixinha deles. Sim. Eu prefiro que ela venha até mim, pergunte, questione qualquer tipo de coisa, do que ela vá só pelo pensamento. Porque aqui dentro de casa, a gente tem os nossos valores, a gente sabe construir os nossos valores. Sim. Lá fora, como você falou, a gente não sabe os valores das outras famílias, como que são as experiências, as criações, etc. Sim. Então, acho que é isso. É a missão de entregar um ser bom e melhor para o mundo. Que respeitoso, Respeitoso. maravilhoso. E agora, como mensagem final, que conselho você deixa para as mães que querem criar homens de valor em meio ao caos da sociedade atual? Eu acho que, mais uma vez, as pessoas criticam muito o modelo de família atual.
Eu entendo, porque eu também tive uma família de modelo atual que foi complicada, mas é o único modelo de família que se comprovou ao longo do tempo, nesses 2000 anos. A experiência do mundo. Lógico, não é perfeito, tem seus problemas, mas eu acho que dentro da sua casa, você, seu parceiro, parceira, quem for que seja, tem que trabalhar para ser o que você quer que eles sejam. Você tem que ser se você quer que seu filho seja. Então, se você quer que seu filho seja respeitoso, você tem que ser respeitoso. Se você quer que seu filho seja educado, você tem que ser educado. Se você quer ter um filho que ajude as outras pessoas, ele tem que te ver ajudando as outras pessoas. Não tem como você cobrar do outro que você não entrega. Uhum. Então, ser para que eles sejam. Mai, muito obrigada por essa conversa, que eu acho que nesse momento é tão necessária no mundo de exemplo, né? Em um mundo que tenta confundir valores, acelerar processos e enfraquecer o que é essencial, ouvir uma mãe falar com tanta consciência, com tanto amor, sobre essa missão de criar um menino é demais, assim. Porque criar um filho hoje não é só sobre amar. É sobre formar caráter, é sobre sustentar princípios. É sobre ter coragem de ser firme quando a gente está num mundo cheio de concessões. Talvez a maior responsabilidade de uma mãe não seja apenas proteger o seu filho do mundo, mas prepará-lo para ser um homem que não se curva ao que é errado, que respeita e principalmente que sabe quem ele é. Hoje eu vejo muita gente que não sabe quem é, não sabe suas raízes, não sabe de onde veio, não sabe... você vê as pessoas falando, qual que é o seu propósito? Só tô vivendo. No fim de tudo, a diferença entre criar apenas um menino e formar um homem de valor, talvez esteja nesse pequeno esforço diário. Sim, é diário. É diário e persistente. Mai, muito obrigada de novo. Eu Quem que agradeço. quiser acompanhá-la, ela agora é podcaster, ela falar sobre medicina nuclear é uma das referências para quem for médico, para quem trabalha com isso. O Instagram dela é doutora Maiara com Y Torres MN. Isso Vou deixar mesmo. escrito aqui embaixo também no YouTube, no Spotify, avisadinho. Nas marcações no Instagram, sigam por lá. Obrigada, Dani. Eu que agradeço. Foi uma delícia. E para encerrar, lembrando que a diferença entre ganhar e perder está neste 1 quilo.